Em 3, 2, 1. Bom dia, então, oficialmente a todos vocês. Esse é o nosso quarto encontro síncrono de Física 1, na modalidade RDE, da turma 2021 do curso de Biotecnologia. Tá certo? Então, estão conectados aqui neste horário online agora a Agatha, o Brian, Julie, Emily, Vitória, Emily, Fernanda, Gabriela Almeida, Gabriela Batista, Heloísa, o Henrique, Ricari, Hugo, José Roberto, Cauê, Lana, Lauane, Lucas, Maria Eduarda, Michele, Milena e Vitória Góes, tá certo? Então nós vamos hoje continuar. Samuel e Sofia estão entrando agora. Samuel e Sofia, bem-vindos. Vamos continuar o nosso estudo da cinemática, né? E hoje nós vamos falar do movimento retilíneo uniforme. Então, semana passada nós tivemos uma aula a respeito de velocidade média, né? Eu cheguei a mandar para vocês duas aulas extras, né? Uma que eu estava devendo sobre as unidades de medida. E Luísa Bolete conseguiu entrar? Acho que deu certo. Sobre unidade de medidas e outras sobre velocidade média. Então eu vou mandar mais duas aulas para vocês. Uma sobre velocidade média, que abranja, né, uma segunda parte de velocidade média, que abrange aquilo que a gente viu semana passada, o corpo extenso, e os trajetos divididos em duas ou mais partes. Então estava aqui terminando de editar o vídeo. Falta só renderizar, daí já coloco no canal e mando para vocês. E daí mais uma aula a respeito daquilo que a gente vai ver hoje, que é o movimento retilíneo uniforme, né? Que não tem muita diferença daquilo que a gente está vendo, mas aí vai entrar umas questões que envolvam a função horária do movimento retilíneo uniforme e o gráfico, então, dessa função. Tá bom? Lembrando que a gente tem uma atividade avaliativa, que para vocês entregarem, cujo prazo é quinta-feira da semana que vem, e que a gente tem o nosso horário de atendimento, né, semanal, que quem tiver alguma dificuldade pode entrar lá e para a gente tirar dúvida, é um momento de tirar dúvida, tá? E como eu sempre digo também, ao longo de qualquer dia da semana, você pode mandar um e-mail ou uma mensagem direct que a gente vai conversando por lá também, vai resolvendo, tá? Todas as dúvidas que a gente tem. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula. Eu vou. Giovana Gabriele entrou. Bom dia, Giovana, bem-vinda. Só sobre o horário de atendimento semanal, que está acontecendo na quarta-feira, das 2 às 3. Eu vou ter que mudar esse horário, provavelmente vou ter que mudar de dia, porque meu filho faz um atendimento especial no instituto aqui em Londrina. E eles mudaram o horário, vai ser das 2h30 às 4h30. Então vai ser difícil ser na quarta-feira. E é bem na quarta-feira lá o atendimento. Mas daí eu mando um recadinho para todos vocês. O José perguntou meu e-mail. Eu vou escrever aqui meu e-mail. É isaias.luz@ifpr.edu.br. Acho que tá tudo certo. Bom, depois do arroba é igual para todos os professores, né? @ifpr.edu.br. O meu é Isaías, que é o meu nome, sem acento, sem nada, .luz, que é um dos meus sobrenomes. Ok? Beleza, gente? Então, qualquer coisa, tamo aí. Porque eu não estou conseguindo resolver os exercícios? Não tem problema, é normal. Está aqui para ajudar, Roberto, tá? José Roberto. Bom, gente. Não, nunca, não é nem encher o saco, imagina. Manda aí que a gente vai dar um jeito nisso. Bom, gente, estou então compartilhando a minha tela com vocês para uma apresentação de PowerPoint intitulada Movimento Retilíneo Uniforme. Então, o que vai mudar do que a gente tem feito até agora? Muito pouco, muito pouco. Na verdade, a gente viu até agora movimento, né? Distância, velocidade média, tempo gasto, tá? O que tem de diferente agora no movimento retilíneo uniforme? Bom, primeiro
que a gente vai definir agora que a velocidade é sempre constante. A gente tem falado bastante até agora em velocidade média, tá bom? E que a velocidade média não quer dizer que o corpo andou sempre com aquela velocidade, que é uma média. Mas a partir de agora a gente vai considerar a velocidade como sempre sendo constante. Aliás, é isso que significa uniforme. Por que se chama uniforme? Porque a variação da posição com o tempo é uniforme. Variação da posição com o tempo é velocidade. Dizer que ela é uniforme é a mesma coisa de dizer, então, que a velocidade é constante. Tá? Então, é um movimento onde a velocidade é sempre a mesma o tempo todo. E a equação que a gente vai usar para essa situação é a mesma da velocidade média. Por quê? Porque se a velocidade é constante o tempo todo, ela é igual à média, né? Ela foi sempre a média, né? Então você pega, por exemplo, vamos tirar a média da idade da turma de vocês. Se todo mundo tem 14 anos, qual que é a média? 14. Então se o tempo todo a velocidade foi a mesma, qual é a média? É ela mesma, tá? Então, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Então a equação não vai mudar, porque vai valer da velocidade média, vai valer para a velocidade constante. E por que a gente vai. E o que vai significar movimento retilíneo? Movimento retilíneo, você já deve imaginar, significa em linha reta. Tá? Por quê? Porque a gente discutiu alguns encontros atrás que se o corpo faz uma volta, ou se ele faz uma curva, ou se ele para e volta, o deslocamento escalar não é igual à distância nesses casos aí. Ele só é igual à distância nesse caso aqui, ó, quando o corpo anda em linha reta, tá? E também porque a gente deve ter falado, agora já não me lembro qual turma, porque são muitas, e os conteúdos um pouco se parecem, assim, mas enfim. Para que haja, para que o movimento não seja retilíneo, para que ele seja curvilíneo, para que o corpo faça uma curva, tem que existir força. Que não é o nosso contexto aqui. Nós estamos pensando num movimento onde a velocidade é sempre a mesma. Aliás, a velocidade só pode ser sempre a mesma se não houver força. Inclusive, você deve se pensar assim, bom, aonde que eu vejo o movimento retilíneo uniforme no meu cotidiano? Quase nunca. Porque tudo que você empurra, uma hora ele para. Você nunca vê nada andando com velocidade constante, né? Por quê? Porque eu estou sempre sujeito às forças que vão destruir o movimento, forças dissipativas. O atrito, né, com a superfície, ou mesmo o atrito do ar, também chamado de resistência do ar. Então, no nosso cotidiano, a observação de um movimento retilíneo uniforme é muito restrita. Tem algumas situações que pode acontecer, como, por exemplo, quando você tem um carro que tem o piloto automático, ou o cruise control, né, que a gente chama, você aperta o botãozinho ali e ele vai manter sempre a mesma velocidade, tá? Só que ele vai manter sempre a mesma velocidade por um curto período de tempo, porque se ele tem uma subida, ele pode aumentar essa velocidade, se tem uma descida, ele pode... Falei invertido. Se tem uma subida, ele pode diminuir essa velocidade, se tem uma descida, ele pode aumentar essa velocidade. Então, se você pegar um pequeno intervalo, você pode ter um MRU ali, uma velocidade constante. O elevador, mesma coisa. O elevador ele não anda sempre com velocidade constante, né? Você sai do térreo, aperta o botão, ele vai acelerar porque ele vai sair do repouso, né? Está parado, ele vai adquirir uma velocidade, então ele vai mudar a sua velocidade. Só que entre os andares intermediários, então suponha aí que tu vai do térreo até o 10º andar, ali entre o andar 3, onde ele terminou de acelerar, e até o andar, sei lá, 8, onde ele não começou a frear para você poder parar, você tem ali um movimento retilíneo uniforme. Tá? Ou também dos trens, ou dos metrôs, né? Tá? Mas da mesma forma, quando ele está saindo da plataforma, ele está acelerando, quando ele está chegando na plataforma, ele está freando. Se tu pega uma parte desse movimento, tu vai ter um movimento retilíneo uniforme, tá certo? Então, o movimento retilíneo uniforme, ele é pouquíssimas vezes observado no nosso cotidiano. Tá bom? Bom, então, como eu disse para vocês, o que vai mudar? Muito pouca coisa para nós, porque principalmente a equação que a gente vai usar é a equação da velocidade média. Então, o movimento retilíneo é um movimento onde a velocidade do corpo é constante e diferente de zero, né?
Quando ela é zero, ela também é constante, mas aí não há movimento, tá ok? Bom, então o que, que vai acontecer? O que vai aparecer de novo quando a gente começa a falar de movimento retilíneo uniforme é essa tal função horária do movimento. O que, que é uma função horária? Vocês estudaram, eu preciso saber isso de vocês. Vocês estudaram função? Eu sei que vocês não estão tendo a disciplina de matemática. Mas vocês estudaram função? Oi? Eu também. Onde tinha a função afim, que era uma coisa assim, y igual a b mais ax, ou bx mais a, ou ax mais b. Estudaram isso? Sim. Sim, que bom. Sim. Então, o que que é uma função? Para quem não sabe, ou quem não lembra, ou quem não estudou, ou quem, né? Não sei. O que que é uma função? Uma função é uma ferramenta matemática que vai descrever para nós a relação entre duas grandezas. Duas grandezas. No caso lá da matemática, normalmente se pensa em y e x. O A mais B, ou A. Aqui não importa, importa que isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. E eu tenho duas grandezas, o Y e o X, que elas se dependem entre si, tá? Você nunca vai fazer uma função tipo da cor do carro versus velocidade do carro, porque a cor do carro não interfere nunca na velocidade do carro. Entendeu? São coisas que se interferem. Tá? Então, por exemplo, o preço por quilo da laranja e o total que você paga quando você compra a laranja. Então, são coisas que tem que se depender, tem que haver uma relação entre essas duas coisas. Para isso que serve uma função. Quando eu falo de função horária, esse termo aqui, ó, significa como que uma dada grandeza varia com o tempo, tá? Horária, hora, tempo, varia com o tempo, tá? Então, quando eu falar de função horária, eu vou falar de como que uma certa grandeza do movimento varia com o tempo. Se a gente está falando do MRU, a grandeza que varia com o tempo só tem uma, e não é a velocidade. Tá? A velocidade não muda, a velocidade é constante, é o oposto de variar. Tá ok? O que, que varia com o tempo? Ó, instante 0, o corpo estava na posição 18, instante 10 estava na posição 30, instante 20 estava na 42, instante 30, 54. O que está mudando com o passar do tempo? A posição. Aliás, é assim que eu defino se um corpo está ou não em movimento. Conforme o tempo passa, a posição do corpo altera-se, sim ou não? Se ela muda, ele está em movimento. Se ela não muda, ele não está em movimento. Claro, né? A gente discutiu anteriormente de acordo com o dado referencial. Pois não. Pode-se dizer que posição é a mesma coisa que deslocamento ou não? Ah, desculpa, eu não consegui ouvir o que você falou. Pode falar um pouquinho mais alto? Pode-se dizer que a posição é igual ao deslocamento do corpo? Quase. Posição não é igual ao deslocamento. Posição é posição onde ele está. Deslocamento é quanto que ele andou. Espera um pouquinho, gente, só um minutinho. Ô, Dora, tá tudo bem? Pensei que ela tava engasgada aqui, mas tá tudo certo, só tá zoando só. Posição é onde ele está, tá? E deslocamento é quanto ele andou. Algumas vezes a posição vai coincidir com o deslocamento. Então, ó, veja só. Deixa eu colocar mais um slide aqui para nós. Ó. Então, veja. Um corpo saiu da posição 0 e depois ele passou a estar na posição 10. Tá? Posição 10. E aqui era a posição inicial dele, tá? Ele está na posição 10. Se ele saiu do 0, a posição acaba sendo igual ao deslocamento, porque a posição é 10. E deslocamento é posição final, que é 10 menos a inicial é 0. Como a inicial é 0, qualquer coisa menos o 0 vai dar 10 também. Certo? Vocês estão aí, né? Sim, entendi. Tá, legal. Então, por exemplo, agora, nesse slide que a gente está aqui, ó, olha só.
Ele saiu no instante zero, ele estava na posição 18. Tá muito ruim a figura, né? Eu sei. Ó, posição 18. No instante 10 segundos, ele está na posição 30. Então, se você pegar 10 segundos, no instante 10, a posição é 30. Qual é o deslocamento que ele realizou? Aí você vai fazer 30 menos 18, porque ele saiu do 18, ele não saiu do zero. Então, o deslocamento em 10 segundos é 30 menos 18. Perdão, já coloquei o resultado, né? Menos 18, que dá 12. Tá bom? Beleza? Então, tá bom. Então, vamos seguir. Bom, então, quando a gente vai falar de posição horária no MRU, a gente vai falar de como que a posição varia com o tempo. Aliás, até porque ela é a única grandeza que vai variar com o tempo, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, eu tenho essa situação aqui, ó. Um carro ocupa uma dada posição inicial em relação a uma dada origem de uma trajetória, então no instante zero ele está nessa posição aqui. E no instante final ele está nessa posição aqui. Tá? Então T0 é o instante inicial, T é o instante final, S0 é a posição inicial e S é a posição final. Bom, a equação que a gente usava da velocidade para a velocidade média vai ser a mesma para nós, velocidade constante, então não preciso mais pôr o M, que é o quê? Delta S por delta T. Então, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Olha só, delta S é posição final menos inicial, e delta T é T final menos T inicial. Acontece que quando a gente vai falar do movimento, do estudo do MRU, da equação horária do movimento, o instante inicial a gente vai sempre considerar como sendo zero. Tá? Então é o instante que eu comecei a observar o movimento, não que é a hora era 0 horas. É o instante que eu iniciei a observação, então posso chamar isso de zero. Então a equação da velocidade vai ficar assim, ó. S menos S0 dividido por T. E se eu agora rearranjar essa equação, eu vou poder escrever ela da mesma forma que a função afim, ó. Uma variável, uma grandeza igual uma constante mais uma constante vezes a outra grandeza. Então eu vou escrever a função. Função de quem? De S por T, porque S é aquele que varia com o tempo. Então eu vou isolar o S. Então vou mandar o T para cá, ele vai multiplicando, então vai ficar assim. V vezes T igual a S menos S0. E agora eu vou mandar o S0 para o outro lado. E ele vai somando. Então vai ficar S0 mais V0T igual a S. Tá? Ou só trocando os dois lados, que é o jeito que a gente mais gosta de usar, S é igual a S0 mais VT. Então aqui eu encontrei a minha função de como que o S varia com o tempo. Tá? E ela é bem, ela tem a mesma forma de uma função afim, aliás, ela é uma função afim, tá? Uma função do primeiro grau. Do tipo y igual a x a b mais a x, ó. Variável, constante, uma constante vezes a outra variável. Por que a posição inicial é uma constante, professor? Porque ele saiu daquela posição e ele não pode mais mudar de onde ele saiu. Tá? Isso aí vale na física, vale na vida de vocês. Você nunca pode mudar de onde você saiu. Mas está nas suas mãos mudar aonde você chegará, ok? Tá bom? Então é uma constante. A velocidade é outra constante. Ela vai ter sempre o mesmo valor para cada movimento, né? Estamos falando de MRU. Então eu vou ter duas variáveis. O S e o T, né? Que seria o Y e o X. Inclusive, o X, ele é chamado de variável independente, ou seja, não é ele que vai depender do Y, é o Y que depende dele. Assim como o tempo é variável independente. Não é ele que depende da posição, é a posição que depende dele. Conforme ele passa e o tempo sempre passa, o ΔT é sempre positivo, o tempo sempre passa, a posição do corpo vai se alterando. Tá? Então eu tenho aqui a função horária
do movimento do MRU, né? Ou função horária dos espaços. Como só tem uma função horária, a função horária do MRU é a dos espaços, é essa aí mesmo. Tá legal? Então tem aqui um outro slide mostrando como é que a gente chega nesta equação. Bom, então como é que a gente vai aplicar esta equação? Primeiro, que esta equação, ela vai me trazer algumas coisas interessantes. Primeiro, sempre que eu tiver essa equação, eu vou ter a informação da velocidade da posição inicial. Ou, para montar essa equação, eu vou precisar da velocidade da posição inicial. Tá? Então, suponha que o corpo saiu da posição 10 e viaja com velocidade 4. Então, montar a equação é fazer o seguinte, colocar a posição 10, velocidade 4 e pronto. Com esta equação em mãos, desse suposto movimento aí, eu posso agora determinar em que instante ele vai estar em uma dada posição, ou o contrário, determinar quanto tempo ele vai levar para chegar numa dada posição. Né? Eu vou poder encontrar S e T, né, para cada instante que o corpo está, ou para cada instante, ou para cada posição do corpo. Tá bom? Tá? Então, veja esse exercício de número 1. Ele fala assim, um corpo se move em MRU de acordo com a seguinte equação horária. S de T, ó, matematicamente seria a forma mais bonita de escrever, né? S de T, porque o S é função de T. O S varia com o passar do tempo. O S é a variável dependente. O fato do tempo passar altera a posição do corpo. Então, aí eu tenho a equação do corpo. Aí a letra A pergunta, a equação é 4 mais 3T. Pede-se determinar seu espaço inicial. Bom, veja bem, meu bem. Se a posição desse corpo aí é S igual a 4 mais 3T, quem é a posição inicial dele? 4. Quem é a Quem é a velocidade dele? 3. Certo? Por quê? Porque eu sei que a equação horária do movimento do retilíneo uniforme diz que a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, quem não é pela ordem, ó, primeiro e segundo, não é pela ordem, é pelo seguinte, quem está multiplicando o tempo? Quem está multiplicando o tempo é a velocidade. Então, a velocidade desse corpo é 3. Se estiver no SI, 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo. E quem é a posição inicial? A posição inicial é a constante, né? Lá da matemática é o coeficiente linear da reta. É o cara que está sozinho, não está multiplicando nem o y e nem o t, que no nosso caso é o 4. Então, a posição inicial do corpo é 4. Se estiver no SI, 4 metros. Tá? Então, quando o exercício te der a equação, a função horária do movimento retilíneo uniforme, ele está te dando posição inicial e velocidade. Tá? Posição inicial e velocidade, ok? A letra B pergunta a velocidade do móvel no instante 3. Bom, nós vimos aqui pela comparação que a velocidade do móvel é 3. Né? E aí ele pergunta qual é a velocidade no instante 5. Veja bem, nós estamos falando do movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é sempre constante. Então, a velocidade é 3 no instante 0, no instante 1, no instante 2, no instante 3, no instante 4, no instante 5. E em qualquer outro instante. Então, a resposta dessa pergunta aqui, cuidado, pode ser que você se confunda. A velocidade é 3 metros por segundo. Tá? A velocidade é sempre a mesma. Tá bom? Agora, vamos atentar para a letra C e para a letra D, porque a letra C e a letra D é justamente para aquilo que serve a função horária do movimento retilíneo uniforme. A letra C pergunta, qual o espaço do móvel no instante 3? Ou seja, qual é a posição do móvel no instante 3? Se eu tenho a função horária do movimento retilíneo uniforme, tá? Ela vai me permitir justamente calcular a posição em cada instante ou quanto tempo leva para atingir cada posição.
Na letra C, ele perguntou qual é o espaço ou posição ocupada no instante 3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do T, 3. E vou encontrar quem é o S. Certo, Roberto? Então, ó, 4 mais 3, que multiplica 3. No lugar do T, eu coloquei 3. Certo? E agora o que eu vou fazer? Vou calcular. Né? Isolar a minha incógnita. Mas a minha incógnita já está isolada, porque é o S, já está sozinho. Então é só fazer a operação. Lembrando, primeiro faz a multiplicação, depois vem divisão, na ordem que eles estão. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 4, agora sim eu posso somar 13 metros. Tá? Matematicamente seria bonito a gente escrever assim, ó. S de quando T é 3 é 13 metros. Ok? E agora a equação, a letra D vai fazer justamente o contrário. Ela vai falar assim: qual é a variação do espaço nos 6 primeiros segundos? Bom, se eu quero a variação do espaço, eu vou ter que calcular o espaço dele nos 6 primeiros segundos. Tá? Então, eu vou calcular qual é a posição dele no instante 6. E depois, quem que perguntou anteriormente se posição é o mesmo que deslocamento? Não. Deslocamento é a variação. Então, perceba, eu vou calcular a posição no instante 6. E depois eu vou fazer o ΔS para esse intervalo de 6 segundos. Tá bom? E vocês vão ver que não é a mesma coisa. Então, letra D, de Deus me livre. Ó, posição, a equação do corpo, só repetindo, é 4 mais 3t. E eu quero calcular o ΔS por intervalo de 6 segundos. Tá? Então, primeiro eu vou calcular o S de quando t é 6. Tudo bem? Esse S parece um 5, né? Sabendo, então, que o t é 6. Então, beleza. Então, vou lá para a minha equação. Vou fazer S igual a 4 mais 3, que multiplica quem? Que multiplica o 6, né? Tá? Multiplica 6. Então, primeiro eu faço a multiplicação, depois vem a adição e subtração na ordem que eles estão. 3 vezes 6, 18. 18 mais 4, 2 aqui. 22 metros. Então, isso é o deslocamento? Não, essa é a posição. No instante 2, ele está no S igual a 22. Ele está a 22 metros da origem da trajetória, não importa qual seja a trajetória. Ele está na posição 22, ele está a 22 metros da origem. Só que ele não saiu do zero. O que a gente respondeu lá na letra A? Ele saiu do 4. Então, ele não andou esses 22. Claro que não. Né? Então, vamos calcular agora o Ô, louco, bicho! Ô, louquinho meu! Ô, louquinho meu! Ô, louquinho meu! Vai, bicho! Ah, ficou riscado ali, não tô conseguindo apagar não, gente. O teclado não me ajuda. Ai, minha Nossa Senhora das equações. Não deu. Vou chamar Nossa Senhora dos encontros síncronos. Ah, de novo não! Assim não dá. Eu quero a minha mãe. Vamos lá, ó. Então agora eu vou calcular o ΔS, fazendo o S para quando t é 6 menos o S0. Então agora eu estou calculando o quanto ele se moveu. Bom, o S para quando ele é 6 é 22, menos quem é o S0? 4. Quem é o ΔS? 18 metros, tá? Esse é o deslocamento que ele realizou num intervalo de 6 segundos. Ou é a distância que ele percorreu, né? Porque ele está sempre em linha reta. Então, deslocamento aqui é igual a distância. Perfeito, prefeito, certo, Roberto, tranquilo, Murilo. Boa, boa, boa. Vamos para o 2, ó.
Certa partícula se move em MRU partindo da posição menos 8 metros. 6 segundos depois, a mesma ocupava a posição 10 metros. Determine a velocidade do corpo. Pô, professor, não tem nada a ver com função horária. É verdade. A letra A, não. A letra A, o que a gente vai fazer, o que a gente já tem feito, ó. Ó. A gente sabe que ele partiu da posição menos 8 metros, guri. E depois de 6 segundos... Onde é que estava esse baguá? Estava na posição 10 metros. E aí, o que te perguntaram? A velocidade, tá? A velocidade é constante com MRU. Velocidade é distância ou deslocamento dividido por tempo. Então, qual o deslocamento que ele fez dividido por quanto tempo ele levou para realizar esse deslocamento. Lembrando sempre, remembering que ΔS é a posição final menos a posição inicial, dividido por ΔT. Então, essa velocidade vai ficar assim. Cuidado com os sinais, tá bom? 10 menos posição inicial, menos 8. Tem que pôr o menos, professor? Não, tá aí só de enfeite, não põe não. Não sei para que existe sinal de menos. Claro que tem que pôr. Alguma vez sua professora falou assim, não precisa pôr o sinal, só quando falou em módulo. Não é o caso aqui, né? Para de desprezar o sinal negativo. O sinal negativo também é sinal. Hashtag todos pelo sinal negativo. É por isso que ele é tão negativo. Vocês desprezam ele. Muito engraçado. Então, vai ter que fazer o jogo de sinal? Vai. Alguma vez na vida sua professora de matemática falou assim, não precisa fazer o jogo, não. Se tem 2 sinais, tem que fazer o jogo. Sinais iguais dá mais. Maravilha, hein, professor? O senhor canta muito bem. 10 mais 8, 18, dividido por 6, claro que vai dar 3 metros por segundo, ok? É 3 meters per second, diriam os franceses. Tranquilo? Então, essa é a velocidade. Letra B. Cuidado com a letra B. Se eu colocar na atividade, metade de vocês vão errar a letra B. E é a coisa mais fácil do mundo. Determine, letra B, a função horária desse movimento. Perceba, meu pequeno mamífero, que ele pediu para você achar a função, não pediu um valor, pediu uma função. Então, você não vai encontrar valor nenhum. O que você vai fazer na letra B é o seguinte. Letra B. Eu vou escrever a função. O que é escrever? O que é montar a função? O que é determinar a função? Determinar a função é substituir as constantes. Quem são as constantes? Posição inicial e velocidade. Aí você montou a equação. Quem é a posição inicial? Menos 8. Quem é a velocidade? Calculamos na letra A, é 3. Então, escrever a função horária desse movimento é fazer o seguinte. Menos 8 mais 3t. E como diria o João Kleber, para. Acabou aí. Eu não sei que vontade é essa que tem dentro de vocês que sair isolando as coisas. Não, ele pediu para montar a função. Você não vai achar um número. Você vai achar uma função. Qual função? A relação entre S e T. Pronto. Professor, mas o que eu faço com essa função? Meu amor, você vai fazer com a função a letra C, a letra B, a letra D. Por isso que o professor te pediu a função, para te ajudar, para te dar um caminho, entendeu? Vai que você esquece que tem que montar a função horária. Então, já pediu na letra B, monte a função horária. Agora vai pedir na letra C a posição e um dado tempo. Para isso, é só jogar na função horária. A letra D vai perguntar que tempo ele passa em dada posição. É só jogar na função horária. Tá vendo? Beleza? Legal. Então, a função horária... deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Vocês perceberam que a função horária é só um rearranjo da equação da velocidade média. Tudo que você faz com a função horária, tu poderia fazer com a equação da velocidade média. Mas na equação horária, primeiro, que é mais fácil eu visualizar a relação entre posição e tempo, sacar que que S0 é uma constante, que V é uma constante, montar o gráfico, que é o que vem depois, tá? E fica isolado o S, né? Então fica mais fácil, por exemplo, responder a letra C, tá bom? Qual é a posição do corpo após 5 segundos? Opa! Que bela sopa!
Se a posição é essa aqui, aliás, a equação é essa aqui, eu quero qual é a posição para 5 segundos. É 5 mesmo? É. Então, o que eu vou fazer? No lugar do T, o que eu vou pôr? Vou pôr o 5. Certo? E aí eu multiplico primeiro. Já falei isso para vocês hoje? Primeiro, a multiplicação e divisão na ordem que eles estão. Depois vem adição e subtração. Muito bem, muito bem, muito bem, bem. Tá? Então vai ficar assim. Eu devo 8, eu tenho 15, me sobra 7. Então, no instante de 5 segundos, ela está na posição 7. E a letra D pergunta, em que instante o móvel passa pela origem dos espaços? Origem dos espaços é a origem da trajetória, é o ponto zero da trajetória, é o marco zero. Não é posição inicial, não confunda crocodilo com cocô de grilo. Crocodilo é crocodilo, cocô de grilo é cocô de grilo. Tá bom? É bom não confundir as duas coisas, porque tem um que pode te matar, né? O outro só vai te dar nojinho. Bom, ele está perguntando origem dos espaços, não é a posição inicial. Posição inicial, origem dos espaços é a origem da trajetória. No caso desse corpo, por exemplo, a origem a posição inicial é menos 8. E qual a origem da trajetória? É o ponto zero. Então, o que está perguntando na letra D, ó, ele está perguntando o seguinte, em que instante ele estará na posição zero? Que, como eu disse, não é a posição inicial, tá bom? Nesse caso, a posição inicial é menos 8. Então, o que eu vou usar? Cação horária dos espaços, que é conhecido também como a forma do sorvete. Quem gosta de sorvete? Mas no verão, né? No velão que a gente toma sorvete, mas no velão. A posição horária, a equação horária desse corpo, a gente já sabe, é menos 8 mais 3t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar do S o zero. Para descobrir quem? Para descobrir t. E agora eu vou ter que isolar o meu t, porque ele não está isolado, né? Diferente do S, lá na letra C, o S já estava isolado, era só realizar as operações matemáticas. Então, vou ter que isolar o t. Como? Deixando ele sozinho. Isolar isso, deixar ele sozinho dos lados sinal de igual. Então, vou mandar o menos 8 para lá, o menos 8 vai somando. Então, fica 0 mais 8. Óbvio, que dá 8. Então, fica 8 vezes... 8 igual a 3 vezes t. E agora, para terminar de isolar o t, eu vou mandar o 3 para o outro lado. Ele vai inverter a sua operação. Se o t estava multiplicado pelo 8... Ai, perdão. Se o t estava multiplicado pelo 3, o 8 vai ficar dividido pelo 3. Tá bom? 8 dividido pelo 3 vai dar... Você para cima, dá 2 e sobra 2, que dá 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Isso é uma dízima periódica infinita, tá ligado, mano? Isso aí. Então, a gente vai aproximar isso aí para 2,7 segundos. Perfeito, prefeito, certo, Roberto? Tranquilo, Murilo. Ok, ok. Gostou da função horária? Gostou, gostou? Gostou, não gostou? Se não gostou, você vai gostar dos gráficos. Eu sei que vocês amam gráficos. Gráficos. Bom, quando a gente fala de função, é inevitável a gente falar de gráficos, os gráficos, os gráficos. Aqui eu só tenho um gráfico que vai me interessar, e não é esse de velocidade por tempo. Por quê? Porque a velocidade, ela é constante. Tá? A velocidade é constante. Então, como é que vai ser o gráfico da velocidade constante? Vai ser o gráfico da função constante. Lembra da função constante? É isso aí, ó, é uma reta horizontal. Se ela for maior que zero, vai estar acima do eixo horizontal, o eixo x, ou para nós aqui o eixo do tempo, né? E se a velocidade for negativa, vai estar abaixo do tempo, tá? Eu nunca vi isso nos exercícios e acho que vocês não vão ver, pelo menos não aqui comigo, mas se tiver o gráfico de velocidade por tempo, que é um gráfico bem simplório, a única informação que você consegue extrair dele é que a área abaixo do gráfico é igual ao deslocamento que o corpo realizou, tá bom? Por quê?
Porque quando eu tô, como é que eu vou calcular a área desse retângulo aqui, ó? Pensa comigo. Como é que eu calculo a área? Base, quem é base? ΔT, vezes a altura. Quem é a altura? Velocidade. Olha na equação da velocidade média. Ó, passo o ΔT multiplicando. Quando eu multiplico velocidade por tempo, o que que eu tenho? Deslocamento. Então, a área abaixo desse gráfico é numericamente, ó, quando tem um Nzinho aqui em cima, se diz que é numericamente igual à área. Por que é numericamente igual à área? Porque eu não posso dizer que uma distância é igual a uma área, fisicamente falando. Uma distância é uma distância, uma área é uma área. Tá certo? Mas eles têm o mesmo valor, então são numericamente iguais. O gráfico que mais nos interdisse o senhor interar servos alhones é o gráfico da posição com o tempo. Que, como nós já estamos falando, é uma função afim, uma função do primeiro grau. Como é que vai ser o gráfico? Vai ser o gráfico de uma função do primeiro grau. É uma reta, que tem uma certa inclinação, tá? Ela não vai ter inclinação quando a velocidade for zero. Aí não tem inclinação, né? Lembra que quem que é o coeficiente angular que define a inclinação? Cada hora eu coloco de um jeito. É B mais AX. É o coeficiente angular que multiplica o X. No nosso caso, ó, quem que define a inclinação? Velocidade. Quanto maior ela for, mais inclinada. Quanto menor ela for, menos inclinada. Se ela for positiva, a inclinação, a função é crescente. Se ela for negativa, a função é decrescente. Lindo, né? Quando essas coisas se encaixam. É exatamente, é uma função afim, bonitinho, igual a gente aprendeu lá na matemática. Espero que todos vocês tenham estudado isso. Bonitinho. Bom, o que eu tenho de informação nesse gráfico para mim? Normalmente, ó, aqui, ó, onde ele corta o eixo vertical, eu tenho a posição inicial, tá? Esse ponto aqui, ó, é um ponto onde ele não tem posição, ali, onde ele está na origem dos espaços. Tá? Origem dos espaços. Além de que, como já falamos, a inclinação vai definir se a velocidade é positiva ou negativa. A inclinação é para cima, uma função crescente, a velocidade é positiva. Né? Está para baixo porque a velocidade é negativa. Tá? Então, olha só, esse exercício 3 lá do Mackenzie, uma reconhecidíssima universidade, né, de São Paulo, mas que é bem fácil o exercício, ó, a gente consegue fazer. Veja bem, ele diz o seguinte, um atleta, no instante em que passou pelo marco 200 de uma pista de Cooper, iniciou a cronometragem do seu tempo. Então, ele estava na posição 200, ó. Então, aqui não é, aqui, ó. Eu sei qual é a posição inicial, 200 metros. Porque foi no instante zero, ele estava onde? No 200, ele não estava aqui no zero. Tá? Ele iniciou a cronometragem. Tá? O gráfico ao lado mostra alguns dos seus registros, considerando a velocidade que se manteve constante durante todo o tempo do registro, no instante que o cronômetro marcou 5 minutos. Qual é a posição do atleta? Não é 5 segundos. Alguém ia cair falando, vai, professor, 215 metros. Errou. Aqui está em segundos e ele perguntou 5 minutos. Bom, então o que a gente vai ter que fazer? Fazer isso aqui, ó, montar o sorvete, aliás, montar a função horária do corpo. Eu já sei qual é a posição inicial, que ele falou, que ele soltou o cronômetro no 200. E se eu tiver a velocidade, eu vou poder encontrar qual é a posição em qualquer instante, ou que instante ele passa em qualquer posição. Então, uma das formas de você fazer é isso, determinar a velocidade para poder montar a função horária. Não é a única forma de fazer, e você pode tentar fazer isso de uma outra forma. Bom, professor querido, lindo, fofo, como é que você vai fazer para calcular a velocidade? Eu posso pegar qualquer intervalo aqui, porque a velocidade é constante. Tá, já discutimos isso? Ó, posso pegar esse intervalo aqui, ó, entre o 0 e os 5 segundos. Ele saiu do 200, foi para o 215 em 5 segundos. Ou posso pegar entre o 0 e o 10, entre o 0 e o 15, ou entre o, se eu quiser ser bem diferentão, posso pegar entre o 15 e o 20. Por quê? Porque a função é uma reta, é uma função do primeiro grau, a velocidade é constante, então a variação da posição é a mesma em cada intervalo, né? Porque variação de posição é velocidade. Tá bom? Tá legal? Ó, só para ser diferentão, eu vou pegar no meio aqui, um intervalo aqui no meio. Depois vocês podem testar, fazer o que vocês quiserem.
Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Vou pegar esse intervalo aqui, ó. Do instante 5 ao instante 10. No instante 5 ele estava na 215, no instante 10 ele estava no 230. Então, ó, velocidade desse corpo é ΔS por ΔT, posição final menos posição inicial, dividido por T final menos T inicial. Para o intervalo que eu peguei, quem é a posição final? 230. Quem é a posição inicial? 215. Mas, professor, a posição inicial do corpo é a 200. Tudo bem, meu bem, mas eu peguei um dado intervalo, e naquele intervalo eu estou chamando de a posição inicial 215, porque eu estou pegando o tempo. Olha aqui como é que vai ficar o tempo. Vai ficar o tempo 10 menos 5. Então, eu não estou fazendo o tempo inicial. Então, perceba o seguinte, ó. Esse 10, esse instante 10 tem que bater com essa posição. No 10 estava 230. Esse instante 5 tem que bater com essa posição. No 5 estava 215. Fechou. Show de bola. Entendeu? Então não importa o intervalo que você use, desde que você use certinho, né? 215, 230 menos 215, 15. 10 menos 5, 5, né? Não tá dando para escrever aqui. Como é que vai ficar a posição desse corpo? 15 por 5, 3 metros por segundo. Ok? E agora eu posso então vir aqui na minha equação horária e substituir, ó, posição sorvete. A posição inicial é 200, a velocidade é 3. Fechou? O que o exercício perguntou? Qual é a posição no instante 5 minutos? Opa, vou ter que converter isso para segundos. Não posso pôr isso ali na equação, porque isso aqui é metros, 200 é metros, o 3 é metros por segundo. Como é que eu vou multiplicar isso por minuto? Não vai dar. Então, como é que eu multiplico? Como é que eu converto? Multiplicando por 60, porque cada minuto tem 60. Então, 5 minutos tem 300 segundos. Então, vou fazer S é igual 200 mais 3 vezes 300. Primeira multiplicação, então dá 200 mais 900. A posição ocupada por este corpo no instante 5 minutos é 1.100 metros. Ok, ok. Certo, Roberto. Beleza, mais um. Só mais um. Exercício 4, olha só. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea em movimento uniforme. Né? Então, é retilíneo uniforme. Com base nisso, determina a velocidade e a função horária do espaço neste móvel. Bom, então aqui, ele não vai pedir para eu fazer nada com a função horária nesse exercício. Deixa eu ver o 5, como é que está o 5 aqui. Ah, eu vou fazer o 5 em vez de fazer o 4, tá bom? Porque daí a gente já são 10 e 1. Eu faço só o 5 e a gente encerra, pode ser? Tudo bem? Vocês não vão reclamar não, né? Play do 4 por 5. Segura o seu toque aí, deixamos o 4 de lado. Diz assim, o 4. O diagrama a seguir representa a relação entre o espaço ocupado por um móvel e o tempo. Claro, né? Gráfico de posição por tempo. Determine a posição inicial e a velocidade do móvel. B, escreva a função horária. A posição do móvel no instante 10, o instante em que ele passa pela origem das posições, ou origem dos espaços. É isso que eu gosto, né? Montar a equação horária e aplicar. Gente, quando a gente tem um gráfico, a diferença é que algumas das informações que a gente tem não estão escritas no texto, elas estão apontadas no gráfico, tá? E é isso que a gente precisa se ligar. Quando a gente olhar para cá, ó, a gente tem que bater o olho e saber, bom, quando ele está me mostrando isso, ele está me dando a posição inicial do corpo. É 12 metros. Quando ele está mostrando esse pontilhadinho ali, ó, ele está querendo dizer para mim que no instante 28, a posição era 30. Então, ele partiu do menos 12 e depois de um intervalo de 28 seconds, ele estava na posição 30.
Tá? Em vez de estar isso escrito como uma frase no enunciado, o corpo partiu da posição -12, e depois de 28 segundos, ele encontrava-se na posição 30 metros. Ok. Não, tá ali no gráfico. Tá bom? A gente tem que aprender a ler o gráfico. Quem souber ler gráfico, tabela e fazer regra de 3 faz 90% da prova do Enem. Não precisa nem fazer ensino médio. Mas eu não falei isso, não. Tá bom? Beleza? Então, olha só. Letra A, determina a posição inicial. Posição inicial não tem o que determinar, é só olhar no gráfico. Letra A, posição inicial é -12 metros. Ó, porque tá aqui, ó, metros e segundos. E a velocidade? Bom, vamos calcular a velocidade. Eu sei que a posição inicial era -12, a final foi 30 no intervalo de 28 segundos. Então, vou fazer posição final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo. A posição final para nós aqui é 30. A inicial, opa, é -12. Tem que pôr o negativo? Tem. Tem que fazer jogo de sinal? Tem, claro, sempre. Forever and ever. Ok? Sinais iguais, dá mais. Eu era assim, eu era assim. 30 mais 12, 42. Time é um garoto bom, mas tem que aturar. Vai amanhã. 1,5. Velocidade média. Fechou? 42 dividido por 50, 42 dividido por 28 dá 1,5, velocidade média. Beleza. A letra B, escreva a função horária do móvel. Se ele não tivesse te pedido para escrever, tu ia escrever do mesmo jeito para responder a C e a B e a D, tá bom? Lembra que controla o seu instinto de isolar as coisas, tá? Porque escrever a função horária é só substituir a posição inicial e a velocidade no sorvete, tá bom? Posição inicial, vai -12. Velocidade, 1,5. Pronto. Vou dar esse 5 aqui, senão alguém vai achar que é um S. Me ajuda nessa hora, me chama para fora. Capacita. Beleza? Tá aí. Não faz mais nada. Letra C. Qual é a posição no instante 10? Tá vendo? Olha aí que bonitinho. Eu já tenho equação. Ele quer saber qual é a posição quando t for 10 segundos. Ok. Então tá ok, tá ok? Então tá ok. Vamos resolver essa questão aí, tá ok? Então tá ok, tá ok. Olha lá. -12 vezes t. No lugar do t, eu vou pôr... Ah, não é 3 não, professor. 3 era do exercício passado, né? É 1,5 vezes o tempo que é 10. Primeira multiplicação. -12, blá, 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 15, né? Qual é a posição no instante 10? 3 metros. Fechou? Letra D. O instante que ele passa pela origem dos espaços. É esse aqui, ó. Ó, cortou o eixo horizontal. Então, qual é o valor para o S? 0. Então, é esse cara aqui. Mas quem é ele? Eu não sei. Vamos calcular. Como? Com a equação horária dos espaços. Marrohoi. Olha ela aí. -12 mais 1,5. Gente, se eu fizer alguma coisa errada aí, vocês me falam. Tô no gás aqui pra gente terminar. Às vezes eu copio alguma coisa errada, mas acho que tá tudo certinho. Tá? Então, origem dos espaços não é a posição inicial, é da onde o corpo partiu. Então, vou pegar minha equação. No lugar do S, eu vou pôr 0. Então, -12 mais 1 vezes T, 1,5 vezes T. Então, vou passar o -12 para cá, ele inverte essa operação e vem somando, ficou do outro lado, 1,5 vezes T. Claro que 0 mais 12 dá 12. 1,5T, e agora eu vou passar o 1,5 para o outro lado, que vai inverter a sua operação.
Se o t estava multiplicado pelo 1,5, o 12 fica dividido por 1,5. E 12 dividido por 1,5 dá exatamente 8 segundos. Tá ok? Então tá ok. Em Brasília, 10 horas e 8 minutos. Ok? Vamos parar, infelizmente, por aqui. Fiquem aí que eu preciso perguntar uma coisa muito importante para vocês. Galerinha, fica aí. Ó, eu vou encerrar a gravação aqui. Eu vou mandar para vocês, então, uma aula que eu estou terminando aqui sobre velocidade média, que vai ajudar quem ainda não fez atividade avaliativa, porque tem o do corpo extenso e tem o trajeto dividido em 2 ou mais partes. E eu já vou mandar também mais uma aula para vocês, não sei se mandou hoje, mandou amanhã, mas eu vou mandar para vocês também mais uma aula sobre aqui o MRU e os gráficos do movimento retilíneo uniforme. O que me leva à seguinte questão, a nossa próxima atividade avaliativa. O legal, gente, seria eu mandar ela para vocês quinta-feira que vem, dia 1. Por quê? Porque a gente já viu o conteúdo, então quem quer fazer já pode ir fazendo. Só que é o seguinte, quinta-feira que vem é o nosso último encontro, e depois a gente só vai voltar em agosto. Tá certo? E talvez alguns alunos vão ficar muito desconfortáveis se eu mandar uma atividade para fazer nas férias. Mas eu queria dizer para vocês que não é uma atividade para fazer nas férias. Eu vou mandar atividade porque a gente estudou aqui agora, não tem por que eu deixar para mandar quando a gente voltar das férias. Tudo bem? Então a gente pode fazer um combinado? Eu não sei que dia que a gente volta das férias, mas eu vou colocar o prazo de entrega, eu vou deixar o prazo de entrega em aberto. E aí, quando a gente voltar, o prazo de entrega vai ser o nosso segundo encontro síncrono do segundo semestre. O que vocês acham? Pode ser assim? Pode, professor. Fechou? Porque daí não fica aquele Ótimo, até negócio. lá eu aprendo matemática básica de novo, porque senão eu reprovo. Não, vai dar Cara, tudo eu sou certo. muito ruim de Não, matemática. não, Sofrendo pra fazer não, isso. reprovação não existe. Cancela a sua fala. Vou apagar da minha aula aqui. Vamos todos juntos passar em Física 1, partir para Física 2. Todos nós aqui juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos nessa. Tá legal? Então, eu vou fazer assim. Então, não chora para sua mãe em casa. Ai, meu professor passou uma atividade para fazer nas férias. Não é que eu passei nas férias. A data de entrega é o segundo encontro síncrono do segundo semestre. Tá bom? As férias que você está falando são férias, tipo, aquelas férias de junho ou as da Isso. aula? Não, é férias de junho, tá? Então, semana que vai vem... começar quando, então? Desculpa, não entendi o que você falou. Vamos ver se a data que vai começar as férias e vai até quando? Então, eu não sei exatamente, tá? Não sei exatamente. Acho que é do dia 7 até dia 12, mais ou menos. Perfeito, eu ia falar isso, Maria. Com certeza é do dia 7, porque dia 7 é as férias dos professores, só que os professores têm umas férias bem curtas. E as de vocês vão, se eu não me engano, até 12 de agosto, tá? Beleza? Gente, eu estou encerrando a gravação, mas vocês podem continuar perguntando alguma coisa que vocês quiserem, tirar alguma dúvida.